Vocês não estão cansados desses vídeos que têm a solução mágica para o seu principal problema? E a pessoa fica prometendo te entregar um segredo que vai resolver tudo e que depois de uns 20 minutos de papo furado vai pedir para você clicar e comprar o curso onde todos os segredos lhe serão revelados. Bom, eu não tenho a menor paciência para fazer isso e não vou fazer isso com vocês. Eu sou Marcos Hittner, fundador da V2R, depois da Hittner Consultoria, e meu propósito é construir um Brasil melhor, salvando uma empresa de cada vez. Então fica comigo, que você não vai se arrepender. Nesse vídeo eu vou te falar abertamente o que faz uma empresa durar décadas e quando ela corre perigo de se extinguir. Quais são as causas, as origens, os sintomas, as consequências e como reverter algum desses processos de destruição de valor. E eu vou te explicar, na medida do possível, o passo a passo para você se virar sozinho. Se você quiser conversar diretamente conosco, é possível quando a gente não está muito ocupado salvando alguma empresa, mas por favor tente. E se você, com tudo que você aprender, resolver fazer tudo sozinho, eu vou ficar muito feliz, porque nós escrevemos os livros e publicamos toneladas de material e teses de mestrado justamente com esse objetivo, para o Brasil usar esse conhecimento. Vamos a ele. Eu já entreguei como executivo, como autor e como consultor muitos projetos de ir ao mercado, de treinar vendedores, de fazer a fusão de empresas, de colocar uma rede de revendas e distribuidores e de ajudar uma empresa a embarcar na jornada do capital, o que eu chamo a jornada do capital positivo. Não é aquela jornada ao capital quando você vai desesperado pegar dinheiro para cobrir buraco ou para evitar que a empresa quebra. Já fiz isso também, prefiro ser proativo e ajudar a empresa na jornada do capital positivo. É o capital institucional rumo à perenidade dela. E hoje em dia eu só faço consultoria para perenidade, principalmente o diagnóstico empresarial, que eu tenho uma metodologia proprietária que eu desenvolvi e publiquei no meu livro e ajudo a rever o desempenho comercial e operacional das empresas. O que eu não vou fazer nesse vídeo? Coaching. O coach ajuda o seu cliente a evoluir em alguma área da sua vida. Então, esse coaching profissional é um processo por um profissional qualificado, com metodologias técnicas, para o benefício da empresa ou do indivíduo, na sua área profissional ou pessoal. Outra coisa que eu não vou fazer com esse vídeo é mentoria, que é um processo que uma pessoa mais experiente ajuda uma menos experiente a se desenvolver numa área específica, né? É um processo prático, profissional, que tem por objetivo aprimorar o conhecimento de forma bem personalizada. É mais efetiva para resolver um problema específico. Bom, o que eu pretendo com este vídeo? Todo mundo fala em sustentabilidade, né? E com esse auxílio, com as pessoas que já fizeram isto, as empresas familiares podem ter acesso a um manual de sobrevivência, entre aspas, empresarial. Então, os especialistas e o conhecimento deles podem ajudar com estratégia de negócio, planejamento sucessório e até ajudar que a tia Zilda brigue com o primo João pelo controle da empresa, na gestão de conflitos, né? Quem que nunca viu uma discussão acalorada na mesa de jantar da família? Às vezes são múltiplas famílias, né? Tem as empresas multifamiliares, que precisam também de governança corporativa e outros truques para garantir o seu sucesso. Então, o objetivo é te ajudar na sustentabilidade. E uma vez já me perguntaram o que você quer dizer com sustentabilidade? Ou, né? Como não deixar a sua empresa desaparecer. Então, numa certa live, um colega me pergunta se você tivesse que resumir em uma palavra o fator mais importante para a sustentabilidade de uma empresa, qual seria? Bom, eu respondi porque essa é muito fácil, é o lucro. Se tem uma palavra que diz se a empresa vai sobreviver ou não, é o lucro.
Claro que tem muitas outras nuances e sutilezas e problemas de longo prazo. Mesmo a empresa tendo lucro, ela pode não sobreviver. Mas sem lucro não sobrevive. Se tem uma palavra, é o lucro, né? O lucro não é o que quebra a empresa. Muitos produtos ficam obsoletos. Quem que não usou um fax, os filmes da Kodak para tirar foto, ou mandou telegrama para dar os parabéns por uma formatura, por um casamento? Então, mais grave que isso não é o produto morrer, porque muitos desses produtos morreram, é a empresa morrer. As empresas nascem e morrem, e isso é muito estudado. Mas é possível evitar que a empresa venha a morrer, mesmo que o produto ou serviço principal dela morra. O ciclo de vida das empresas, um fenômeno que é muito estudado por administradores e professores e geradores de conteúdo, é que a empresa, de fato, no início, ela não ganha dinheiro, ela perde. Ela vai gastando, vai consumindo o valor e, aos poucos, ela vai começar a ter um produto, vai ter um serviço bom, vai começar a crescer e vai atingir a maturidade. A partir daí, é muito possível que ela entre em declínio e pode desaparecer e quebrar, a não ser que ocorra uma recuperação e ela volte a se reinventar, escapar dessa crise e entrar no outro ciclo de crescimento. Ou mesmo que o produto esteja super bem, há muitas causas para a destruição de valor da empresa. A taxa de mortalidade de empresas no Brasil não é muito diferente de outros países. Mais de 1 milhão de empresas fecham as portas e têm a falência decretada por ano no Brasil, fora aquelas que simplesmente param de trabalhar e nem registram a sua falência, nem desfazem a empresa. O grande vilão atualmente no Brasil é a taxa de capital de giro, né, que as empresas não conseguem acesso a capital de juros suficiente. Outra dificuldade é a carga tributária, como lidar com ela, a falta de clientes, enfim. Isso é um estímulo para vocês estudarem a mortalidade precoce das empresas brasileiras e os principais motivos. E, claro, listar quais que você acha que podem impactar a sua empresa ou as suas empresas, se você estiver em várias delas, como familiar, herdeiro ou sócio ou gestor. Então, fundamental para reverter uma crise é ter a liderança, os líderes com a atitude correta e os conhecimentos necessários para isso. Então, ele é muito estudado, o ciclo de vida tem um tipo ideal de líder para cada fase. Lembra aquela curva que eu coloquei? Ela nasce, cresce, atinge a maturidade, depois morre. Em cada fase tem um líder ideal. Pode não ser a mesma pessoa. Geralmente, o líder ideal não é a mesma pessoa, porque a pessoa tem que ter diferentes características e atributos de liderança que são necessários e importantes para aquela fase. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas isso tem em um dos livros meus e tem também no livro do Guia de Turnaround Corporativo, muito famoso e estudado, que ele entra em detalhes no perfil das pessoas ideais. Não se preocupe que ao final do vídeo eu vou colocar todos os links para todos os livros, materiais e artigos de blog que a gente publicou que entram em detalhe disso. Eu não quero transformar nesse vídeo em horas, eu quero dar as ideias gerais que você pode se aprofundar em cada um dos temas com o conteúdo que a gente vai disponibilizar gratuitamente. Eu não investi 5 anos para escrever um livro, outros 25 anos de carreira, só para trazer notícias ruins também, né? Então, vocês estão vendo que eu só estou falando em crise, em falência, na empresa se extinguir. Mas vamos olhar pelo lado positivo também. Vamos nos imaginar na cena de Réveillon, com a família, ou várias famílias, ou simplesmente os amigos reunidos. E o que a gente vai estar dizendo nesse Réveillon? O lado positivo é que eu quero ajudar você a mudar o seu discurso na noite de Réveillon de: nossa, que ano ruim, que ano empacamos, andamos de lado com a empresa, não mexeu o ponteiro como a gente gostaria. Ou foi um ano difícil, não conseguimos avançar, ficamos estagnados com a empresa, não atingimos os resultados esperados. Mudar isso para
É hora de celebrar os 3, 30 ou 300 milhões que atingimos. Nos livramos de dívida, ampliamos a nossa distribuição, nosso alcance, ganhamos participação de mercado, mantivemos as pessoas talentosas que eram importantes e resolvemos os conflitos entre os sócios que impediam o crescimento da empresa. Eu também gostaria de ouvir, no Réveillon de 31/12 desse ano, que você não sacrificou sua vida pessoal, seus momentos de diversão, as suas viagens, você nem deixou a empresa te sugar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nem você desistiu do seu sonho de longo prazo para só resolver e apagar incêndio no curto prazo. Isso é o que eu gostaria e você consegue fazer isso. O bônus é que trabalhar com família pode ser uma experiência incrível e gratificante, porque além de vocês poderem passar mais tempo juntos, vocês podem se ajudar mutuamente a criar laços ainda mais fortes. Afinal, família é mais que o DNA, né? Eu quero motivar você a trabalhar com a sua família juntos num projeto emocionante. Vamos falar um pouco das origens dos problemas e por que é difícil escapar das armadilhas de andar de lado com a empresa. Além de todos os desafios de empresas normais, de dar lucro, vender, receber, pagar as contas, etc., a família ou a empresa familiar tem desafios adicionais de perpetuar a identidade, de ter uma estratégia para liquidez, de união, de ter relações positivas, reter os talentos que não fazem parte da família, se renovar, formar as próximas gerações para contribuir e ter um processo sucessório, né? Tudo isso se soma à lista de desafios normais de tocar um negócio. A KPMG, em 2017, fez um estudo com milhares de famílias e consultores para descobrir quais eram os fatores mais importantes para o sucesso da empresa. Número 1, 85% diz que é muito importante separar os interesses da família e os do negócio. O segundo fator mais importante era a preparação e treinamento do sucessor antes dele ter que assumir, não no momento de surpresa, quando falece o fundador, o tio, o pai, o avô, a avó, a mãe que estava comandando. Então, 74% acha esses são os fatores mais importantes para o sucesso da empresa familiar. E o terceiro não tem nada a ver com a família, tem a ver com estrutura, tem a ver com regras, tem a ver com o combinado, que é a governança da empresa familiar. Não vou ler todos, mas eu vou disponibilizar esse material para você ler quando você quiser. Agora, lembra quando estávamos falando que as empresas nascem e morrem? Quais são os principais motivos de falha? Os ofensores à perenidade e as oportunidades para você abraçar e transformá-las na rota de reinvenção da empresa. Porque toda a crise, se você está bem preparado e abraça a oportunidade, pode se tornar um momento de reinvenção. Pode ser que o modelo simplesmente entrou em declínio, o modelo de ganhar dinheiro. Pode ser que seus produtos ou serviços ficaram obsoletos. Pode ser que sua empresa ou seu serviço ou produto ficou irrelevante. Você pode ter problemas de incompetência no desenho, na produção, na entrega, na venda dos seus produtos. Pode também acontecer coisas não muito legais, que são os roubos, as fraudes, né, os crimes e desastres às vezes naturais ou às vezes uma explosão, um incêndio pode causar uma perda irrecuperável da empresa. Então esses são os principais motivos de falha, né? E se você nessas crises conseguiu se reinventar, você se superou, se reinventou e entrou no outro ciclo de crescimento. Então, as empresas que estão abertas hoje, funcionando, provavelmente já superou várias crises e já se reinventou várias vezes. A grande questão é essa flecha vermelha aí, que eu estou chamando de gap, que na verdade é o hiato ou buraco ou distância entre a maturidade da gestão e o estágio da empresa. Pode ser que a empresa não amadureceu a forma como ela se gerencia. Tanto na gestão quanto na governança,
pode ser que ela esteja usando métodos, processos e atitudes muito desatualizadas. A empresa, os produtos sobreviveram, mas a gestão ainda está muito atrasada. Tem essa falha. Então, isso acarreta danos potenciais e possíveis. Vamos falar um momento aqui do gestor, né? O principal diretor, o presidente, seus diretores ou gerentes, né? Sobre um dos sintomas que a gente observa nas empresas que não vão adiante em termos de perenidade. Um deles é a autossuficiência enganosa. Então, o gestor, o empreendedor que se descuida da jornada do capital positivo, que não tem um plano de negócio na direção onde ele quer chegar e que não entende as limitações do seu caixa, ele pode pensar que nada disso é necessário. Ele acha que tem tudo para ter um negócio de sucesso. Afinal, a ideia dele foi ótima, o produto ou serviço é fantástico, os seus antepassados criaram e não vai ter problema nenhum. Então, isso, além de uma falta de humildade, essa postura revela uma falsa autossuficiência. Então, como consequência, a empresária ou o empresário não precisa de sócios ou sócias, não precisa do contador, da tecnologia, nem mesmo bons profissionais para compor sua equipe. E aí o problema é que quando a queda acontece, ela é má. Ter uma rede de pessoas que podem te apoiar e ter planos para 2024, 2027, 2030. Então, quais são os seus planos? Nós não queremos que você seja mais um desse 1 milhão de empresas que fecham todo ano. E certamente não vai ser. Você já está mostrando uma proatividade de buscar conhecimento e tentar um pouco olhar para fora da janela o que está acontecendo ou para dentro, o que está acontecendo aqui com a minha empresa. Então, como não ser mais um, eu vou dar algumas dicas. Primeiro, evitar essa recusa insistente de usar apoio externo. Busque conhecimento. Não seja aquele sócio que não tem nenhum compromisso e que tenta ler e implantar tudo sozinho, quer levar um amigo para tomar um café, para ter uma resposta dele para um monte de problemas, ou quer um diagnóstico, uma ajuda de uma consultoria de graça, entre aspas, né? Ou quer que as pessoas venham ajudá-lo como investimento da consultoria no relacionamento com a sua empresa. E aí, se der certo alguma coisa, aí nós podemos pensar em pagamento. Nos dias de hoje é muito difícil um fundador ou um sócio, um herdeiro, um gestor, ter todo o conhecimento e toda a capacidade de trabalho para fazer tudo sozinho. Então, não seja aqueles que se recusam a usar apoio externo. Seja conteúdo, seja conselho, ou seja alguém para colocar a mão na massa e fazer uma intervenção nas coisas que você não tem tempo, não consegue ou não quer fazer. Então, quando finalmente o sócio, o gestor, abandona a síndrome de supermulher ou super-homem e desiste de implantar tudo sozinho, aceita que ele tem pontos de sombra no seu conhecimento e na sua capacidade, aí sim ele vai buscar o profissional correto e as empresas que têm o conhecimento para ajudá-lo, né? E aí o que ele vai usar do pouco do dinheiro dele para pagar um diagnóstico, pagar um plano de ação e usar uma consultoria para implantar o que ele não consegue implantar sozinho, ele sai de uma esfera de autossuficiência enganosa para um infinito de possibilidades. Então, essa é uma sugestão, é um conselho que eu dou. Então, eu vou convidar você a continuar assistindo. Obrigado se você aguentou até agora a me ouvir falar. E você, mesmo que você não tenha virado a página do Faça Você Mesmo, embora eu possa expor o máximo de profundidade as metodologias, eu não vou sugerir que você faça tudo sozinho. Assim como o Ivo Pitangui não deixaria você pegar o bisturi e se virar sozinho. Mesmo que ele tenha explicado como deixar seu rosto mais jovem, né? Sem rugas e tal, e potencialmente dizer o que pode ser cancerígeno ou não. Então, eu não sugiro você fazer tudo sozinho, mas eu vou explicar a metodologia como eu prometi
Não vou guardar o segredo, não tem aquele momento de vocês comprarem o curso, porque eu não estou vendendo curso nenhum. Eu vou dar uma lista de coisas importantes de conhecimento que você pode, no nosso blog, website, canal do YouTube, Instagram, acessar todo esse conteúdo. Se quiser comprar os nossos livros, por favor, fique à vontade. O conhecimento que a gente aplica nas empresas está lá. Quando eu falo nós, quem somos e por que eu acho que você pode ter uma experiência diferente se um dia quiser trabalhar conosco. Nós somos 4 líderes que já fomos diretores executivos, presidentes, vice-presidentes, sócio fundador de empresas. O Caio, o Ricardo, Helder e eu, que sou o Marcos, fundamos 4 empresas, a Finedutec, a AgroValor, o Instituto Empresa de Família, a Hitner Consultoria. Temos alguns livros aqui no canto e temos cursos também, mas não estou vendendo o curso. Por favor, se informe, todo o material que está disponível você pode acessar. Mas a diferença é que a gente traz projetos que a gente já entregou em empresas como a Nextel, como a Nokia, como a Google, Navitec, para a BRQ, em todas essas áreas de alta gestão. E a gente fez intervenções que fizeram o ponteiro se mexer. Essa é a diferença. Nós não somos professores, mestres ou pesquisadores. Nós somos executivos que, com a experiência de projetos, implantamos intervenções, diagnósticos, rotas de ação para colocar a empresa na jornada do capital positivo. E o que você pode esperar num trabalho de consultores como nós? O primeiro é olhar e investigar. Olhar para dentro da sua empresa e mergulhar, ver o que está acontecendo com ela e com o seu entorno. O segundo é pensar, planejar. O que você já pensou para ela? O que você tem de visão de futuro? Quais são os planos para os 5 e 10 anos? Podemos olhar, interagir e ver diferentes maneiras de chegar lá. Como que você produz, como que você entrega o que você tem como carro-chefe da sua empresa. A fase de imaginar, sonhar, criar e investigar também envolve pensar fora da caixa. Pegue alguém que te ajude a imaginar um futuro melhor para a sua empresa. Outras áreas de atuação, outros produtos, outros tipos de cliente, outra forma de trabalhar internamente, por exemplo. E aí, como que você vai equilibrar, monitora e regula esses mecanismos da empresa entre a distribuição de poder, de informação, de responsabilidades? Quem está dando o equilíbrio nisso tudo? É importante, eu acho, você consultar alguém externo. Você pode tentar fazer isso? É difícil, porque você é uma parte interessada, né? Então, os outros sócios, os outros gestores, os outros familiares podem se queixar de uma assimetria de informação. Você sabe muito e eles não sabem. Você tem poder, eles não têm. Ou vice-versa, você pode estar no lado da família ou dos sócios que não têm acesso à informação, não têm poder e você fica vendido, né? Então, é importante equilibrar, monitorar e regular. E a outra é tocar o bumbo no dia a dia, controlar e dirigir as operações. Como que você está fazendo isso? Então, essas áreas todas a gente resume e uma boa consultoria vai fazer um diagnóstico, execução, vai discutir o plano com você, vai rever o que está acontecendo, implantar uma boa governança e implantar uma boa gestão. Não necessariamente em todas essas 6 áreas, mas essa é a sequência de um trabalho de alto nível que as grandes consultorias para as quais nós já trabalhamos vão te cobrar uma fortuna e que para o mercado que nós estamos olhando hoje, que precisa de ajuda das pequenas e médias empresas, não cabe no orçamento dela uma consultoria de altíssimo nível, de nível mundial, para fazer essas coisas. Mas por isso que o meu convite é que você não descarte isso. Pode tentar fazer tudo sozinho, mas eventualmente você consegue colocar uma boa consultoria para te ajudar nessas coisas. Essa é a receita. Diagnóstico para execução, para ter um plano, com a revisão de tudo, com governança, com gestão. Para colocar isso de uma forma mais documental, para você
imprimir e fazer seu próprio plano se quiser. Então começa sempre com uma análise de situação, fazer um bom diagnóstico. Faz um plano de ação de onde estou, para onde quero ir, de onde que eu estou, para onde que eu vou, como é que eu vou fazer essa intervenção e como que eu vou fazer a transição de volta para os administradores atuais, se eu for tirá-los temporariamente ou mudar o controle de poder temporário, ou se eu vou ter novos sócios, se esse seu plano inclui trazer novos sócios. Então essa é a sugestão de como fazer situação, atuação, transição. Aqueles ícones que eu mostrei de olhar, investigar, eu formalizei um pouco mais num plano de ação mais simples, mais objetivo. Cada capítulo aqui está num capítulo de um de nossos livros, no nosso blog, em vídeos e nas lives que a gente faz com convidados. E por que eu acho que seria diferente se você gostou do que nós estamos explicando e quiser nos chamar para ajudá-lo? Bom, as consultorias dos martelos são aquelas que só têm uma ferramenta e acham que todos os problemas têm que ser pregos. Não tenho nada contra o Lean, o PDCA, Balance Scorecard, Agile, etc. Mas elas não são totalmente inclusivas. Nem todos os problemas, nem todas as empresas vão se dar bem com o Lean. Eu acho que Lean é excelente para manufatura, né, para empresas que estão produzindo e pegam um monte de peças e tem estoques e tem processo. Nem sempre o Lean é o ideal para quem tem uma empresa de marketing, vendas, de criação, de conteúdo. Não se encaixa. Então a gente não tenta pegar uma ferramenta que a gente é especialista e tenta fazer todas as empresas implantarem aquilo, porque às vezes não é o melhor, não funciona. Outras coisas que a gente tem é que a gente tem ferramentas proprietárias que nós desenvolvemos. Eu, Helder, Caio, Ricardo e as pessoas que trabalham conosco têm conhecimento específico e criamos metodologias proprietárias, por exemplo, o diagnóstico de gestão dos 10 Ps, ou o diagnóstico da governança e longevidade da empresa familiar com as 5 dimensões sociais para longevidade, os 5 DSL. E outros pacotes de soluções de aplicação imediata que já foram testados com outras empresas e que provocam impacto positivo na governança e gestão imediatamente. E outra, a gente tem maturidade e gestão e em aconselhamento de empresas e diretorias trabalhando em alto nível. Uma coisa bacana que a gente nota é que a curva de maturidade, mesmo que você tenha sobrevivido a várias crises, se você não amadureceu a sua gestão e a governança, você não tem a garantia de longevidade. Às vezes, empresas que escaparam de várias crises, na próxima crise desaparece, porque você não é só encontrar o próximo produto legal se você não tem uma gestão voltada para os desafios do século XXI. E cada uma dessas fases que você está a sua empresa, você tem um custo de capital. O custo de capital de uma empresa enorme, super madura, muito bem gerenciada, com excelente governança, é muito menor que o custo de capital de uma empresa que você não sabe como os sócios se relacionam, quais são as regras, quem pode sacar dinheiro, quem pode nomear funcionários e gestores. Então, a falta de governança introduz um risco no negócio que eleva demais o custo de capital. Quando você for atuar na governança, comece pelo modelo de 3 círculos, por exemplo, que foi consagrado como uma maneira de separar quem faz parte da família, quem tem propriedade no negócio, ou que é parte da sociedade, e quem administra e trabalha como funcionário ou como gestor da empresa. Então, aparentemente, são só 3 categorias, só que elas geram 7 subgrupos. Cada subgrupo tem direito a uma quantidade de informação, um nível de transparência, um nível de poder e, por outro lado, tem a sua responsabilidade. Não dá para colocar esses 7 grupos no mesmo balaio e dar para eles a mesma transparência a todas as informações da empresa, a decisão a ser consultada, etc. Cada um tem que ser tratado de forma diferente. Isso já resolve 80% dos problemas. As empresas não fizeram o seu modelo de 3 círculos e não têm separado quem pertence a cada uma dessas 7 categorias. O Helder
eu, Marcos e o Caio somos experts em implantar estruturas de governança. Outra coisa interessante é o modelo evolutivo. Como que a empresa nasceu e como ela vai se deslocando nesses 3 eixos de estrutura, de propriedade, do negócio e da governança. Ela pode começar como proprietário individual, depois de 10 anos vira uma sociedade de irmãos, que foram os primeiros grupos de herdeiros, depois acabam tendo os netos do fundador, são primos que estão no consórcio, e depois vira uma dinastia familiar, múltiplas famílias que são donas daquele negócio. Como negócio em si, a empresa pode sair de um produto, sendo empreendendo, de um serviço, depois focado no nicho, e acaba se diversificando. E pode até se tornar investidora em vários outros tipos de negócio. Na área de governança, vai indo do proprietário para a família só ter o controle e só eventualmente ter uma propriedade. E tem tantos sócios que esses sócios têm que estar num conselho ou assembleia de acionistas que vão nomear os gerentes, os diretores, os presidentes da empresa para fazer a gestão. Eles vão se afastando da gestão ao longo do tempo. Então, esse modelo precisa entender onde que a empresa está hoje e para onde ela está indo. Por quê? Porque isso vai trazer a natureza dos desafios que ela tem que superar. Né? Você sabendo que você vai ter que superar tal desafio, você aprende, estuda, se informa, comunica e se prepara para aquele desafio. E uma vez que você entenda os desafios e os gaps, né? Aquela distância entre o que é o ideal do caminho da empresa, na maturidade e na gestão, você vai ter, olha, eu preciso caminhar nessa direção em cada um dos aspectos. Você faz um plano, que eu gosto do 5W2H, que é what, why, who, how much, how, when and where. Em inglês, traduzindo, é o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, como que eu vou fazer, quando vai fazer e onde isso vai acontecer. Né? Então, uma vez que eu sei de onde eu vou, de onde eu estou, para onde eu vou, qual é o gap, o que tem que ser feito até lá, eu crio os planos de ação. O que mais que eu acho interessante destacar para você? Uma vez que você evolua na sua escala de gestão e governança, você pode ter acesso a um grupo infinito de investidores, de fornecedores de capital, de fornecedores de conhecimento de negócio que queira fazer uma fusão ou aquisição, ou entrar no seu negócio, ou você fazer parte do negócio deles. Então, o que a gente montou de ecossistema de parceiros de fundos de investimento pode trazer você um bônus, que é esses investidores e é o acesso ao capital institucional, que pode baixar o seu custo e aumentar as suas possibilidades. Alguns anos atrás, eu e Helder fizemos um workshop na B3, que é a Bovespa, em que explicamos tudo isso para os donos de empresas que ainda não tinham ações na Bovespa. E a gente mostrou como que seria a jornada ao capital positivo para ele sair de uma empresa individual, de uma família ou de várias famílias, para ter as suas ações negociadas na Bolsa ou para ter outros tipos de capital institucional no meio do caminho que permitissem ele sair de onde ele está para onde ele quer ir. Então, o custo de capital ele é muito influenciado pela gestão e governança, e a gente fez um workshop na Bolsa e a gente pode compartilhar o conteúdo desse workshop com você. Só como exemplo, em cada fase do ciclo de vida, tem 4 características para o capital. Por exemplo, uma empresa inicial. Então, é o capital inicial e não é aquela banda de rock brasileira, aliás, que eu gosto bastante, mas no inicial tem qual é o momento da empresa, como que pode ser o financiamento dela, como que tem que ser a governança e que tipo de capital disponível. Então, em cada etapa tem essas 4 características, qual é o valor, qual é o risco, qual o grau de governança esperada, né? E quanto você consegue levantar. Eu não vou passar por todos os detalhes de todas as fases, mas é um material que eu posso compartilhar e a gente educa as empresas a fazer isso. Por que atrair o capital institucional? Tem vários motivos. Além da perenização, que é
você tem uma empresa que vai durar para sempre, não precisa do Zezinho ou do Joãozinho investir. Qualquer pessoa pode investir e participar e vai profissionalizar a empresa, para que ela transcenda os usuários. Não é só a família, que o avô vai morrer, o pai vai morrer, os filhos vão fazer outras coisas, viajar, não vão se interessar. Então, independente de ter os fundadores tocando, a gente tem outras ferramentas como governança, gestão, controle e planejamento que vão fazer a empresa se tornar perene. E a outra coisa interessante é a referência de valor. Por quê? No caso do IPO, você colocando a sua empresa com capital aberto na bolsa, você sabe diariamente qual é o valor dela. E você pode entrar ou sair. Você pode entrar mais, ou sair menos. Você não precisa... Olha, a minha participação na empresa é 25% e acabou, é isso, é tudo ou nada. Não, você pode mudar para 24%, para 23%, para 27%, seja lá o que for. Então, isso também ajuda a você atrair e reter talentos, atrair e reter diretores ou gerentes ou presidentes e mesmo funcionários que você não conseguiria atrair se você não tivesse o mecanismo da ação ou da opção de comprar ação, né? Então, tem muitos benefícios você ter um caminho para esse capital institucional. Mesmo que seja agora, você já começa a se planejar, você começa a se preparar, faz uma rota para chegar até lá, que demore 5, 10, 20 anos, não importa. O importante é estar na jornada para o capital positivo. Não deixe de ter uma visão empresarial clara e objetiva para o seu negócio. Qual que é a tese? Por que eu investi nessa empresa e vou continuar a investir? Como sócio, como herdeiro, você tem sempre a opção de sair, vender, cair fora, pegar seu dinheiro e colocar em outro lugar. Por que você está deixando na empresa? Qual é a visão empresarial? Entenda bem as suas alavancas de valor, quais são os vetores para onde ela pode crescer, como que você vai usar investimentos se ele cair na sua mão e a motivação para você sair de onde você está hoje, para ir para um ponto melhor, né? O que te motiva? Se possível, pegue ajuda profissional, use assessores financeiros, advogados, auditores, não tente fazer tudo sozinho. Tente resolver o que você puder estudar e melhorar você mesmo e aplicar, fantástico. A gente vai te dar todo o conteúdo disponível em links e páginas para você procurar, o que faz parte da nossa alçada. Por exemplo, a parte jurídica, legal, nós não temos advogado, não entro nesse mérito, a gente não atua nisso. Podemos indicar, se você precisar, para algum problema específico, qual é o melhor advogado, por exemplo, de recuperação judicial para tal setor. Podemos ajudar você a encontrar quem é e como abordá-lo. E a outra coisa é o desapego. Como gestor sócio herdeiro, desapegue do preconceito e do personalismo e escolha o melhor para a empresa. Então, nosso consórcio aqui, nós 4 fundadores dessas empresas que você vê aqui abaixo, a Finedutec, da Agrovalor, o Instituto Empresa de Família, a Hitner Consultoria, a gente quer dar para você opções de ter um parceiro para te ajudar a navegar nessa jornada do capital. Se você não pode, não tem interesse, não quer usar uma consultoria, não tem problema. A gente vai dar todo o conteúdo que tiver disponível para você, pode nos pedir. Nós vamos te indicar, te dar qual é o capítulo do livro, ou do blog, ou do website, ou qual vídeo, qual live a gente abordou, com o maior prazer. Como eu prometi, eu não estou aqui para só entregar o segredo para quem clicar e comprar o curso. Não estamos vendendo o curso. Mas, embora isso, a gente tem curso. Sim, nós temos um curso para herdeiros e sucessores, já fizemos algumas turmas. Também não tem nenhum segredo escondido no curso. Geralmente são grupos pequenos, de 10 a 15 pessoas. São herdeiros e sócios que vão algum dia assumir a empresa e tem que saber o que é importante. Então, sim, eu tenho o curso, não vou vender o curso aqui, vou mostrar algumas imagens para você ver. A próxima turma do primeiro semestre não tem data definida, mas se você estiver interessado em saber, acompanhe nosso website, nosso blog. Lá tem também nossos artigos e livros. Não dá para colocar aqui num vídeo de alguns minutos 1000 páginas de conteúdo. Eu quero te motivar a aprender, a buscar o conhecimento de qualidade.